Fala, meus queridos, boa noite a todos, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, com saúde e disposição, porque hoje a gente vai falar dos crimes contra a honra. Antes de ir diretamente para o vídeo, queria deixar meus parabéns aqui ao desembargador João Otávio de Noronha, que numa decisão que outros ministros classificaram como raríssima, concedeu prisão domiciliar a uma foragida da justiça, a saber, a mulher do Queiroz. Então, senhor João Otávio de Noronha, meus parabéns para você. Também aos Curinos do Flamengo, que foram campeão do Campeonato Carioca de 2020 em cima do time do Fluminense. Parabéns. E também meus parabéns a todos os países que estão aí desenvolvendo vacinas contra a Covid-19. Pô, vocês estão de parabéns, a galera não aguenta mais o Covid, o coronavírus tá chatão. Parabéns aí, galera. A honra é um bem jurídico da personalidade muito importante, que inclusive é protegido pela Constituição, no seu artigo 5º, inciso 10. E por que ela é tão importante assim? Porque uma pessoa pode levar a vida inteira construindo a sua reputação, a sua boa fama, e outra pessoa, de maneira muito maldosa, com apenas algum gesto ou algumas palavras, pode vir e acabar com a reputação que essa pessoa construiu. Sendo assim, o nosso Código Penal, então, decidiu punir alguns tipos de comportamento que violam a honra, mais especificamente nos seus artigos 138 até o 145. Então, é o seguinte, os crimes contra a honra são a calúnia, no artigo 138, a difamação, no artigo 139, e a injúria, no artigo 140 do Código Penal. E os outros artigos que eu citei, do 141 ao 145, são disposições gerais que vão ser aplicadas a esses três tipos penais que eu falei aqui para vocês. Antes de partir para a explicação dos crimes especificamente, a gente tem que entender uma coisa. A honra ela costuma ser dividida em duas: honra objetiva e honra subjetiva. A honra objetiva, ela se trata basicamente daquele conceito que a pessoa goza perante a sociedade, aquela imagem, reputação, boa fama que você tem perante os outros. E a honra subjetiva é a estima, aquele conceito que você tem de você mesmo. Há de se falar que tem divergência na doutrina sobre essa divisão ser correta ou não, mas aqui eu fico com o posicionamento do Rogério Greco, que diz que essa divisão ela é justa, mas não deve ser levada ao extremo, porque as duas partes, a honra objetiva e a honra subjetiva, elas formam uma coisa só, que é a honra, né? E isso não significa que quando um crime ofende a honra subjetiva, ela não possa ofender a honra objetiva. Então, eu costumo dizer que é como se fosse uma moeda. A moeda é uma coisa só, mas ela tem dois lados. Ou seja, a honra é uma coisa só, mas ela tem seus dois lados, a honra subjetiva e a honra objetiva. Então, vamos lá. Calúnia. O que é a calúnia? Em síntese, a calúnia é você pegar um fato, que pode ser tipificado como um crime, e você atribuir ele a uma pessoa. Então, 3 pontos aqui para você entender o crime de calúnia. Você tem que ter a imputação de um fato. Esse fato, ele tem que ser falso, e além do fato ser falso, ele tem que ser tipificado como crime. Um exemplo banal, você está lá na sua vilazinha na roça e a população começa a reclamar que está sumindo muita galinha, e você resolve acusar o José. Mesmo você sabendo que não foi ele, você espalha para todo mundo que o José é que anda roubando a galinha da galera. Isso é o crime de calúnia. Então, Pim, se eu chegar para todo mundo e falar, caramba, o José é ladrão, eu vou estar cometendo crime de calúnia? Não. Porque perceba bem, o tipo penal, ele fala em fato, a imputação de um fato. Você chamar a pessoa de ladrão é um atributo pejorativo, ou seja, vai incorrer no crime de injúria, que eu vou explicar para vocês também. Uma coisa importante também que tem que ser falado, é exceção da verdade. A exceção da verdade é uma faculdade que é dada à pessoa que cometeu o crime de calúnia. De quê? De mostrar, de provar que ela estava falando a verdade. Só que o tipo penal lá da calúnia, ele também traz algumas exceções, algumas hipóteses em que não vai ser cabível a exceção da verdade. Bom, difamação, galera. Vamos falar de difamação. O que é difamação? Em síntese, a difamação a gente pode entender como fofoca. Ou seja, você vai espalhar boatos sobre a pessoa, você vai imputar àquela pessoa fatos, né, que sejam ofensivos à sua reputação. Pouco importando se é verdade ou não. Se foi ofensivo à pessoa e você espalhou e chegou ao conhecimento de terceiro, você está praticando a difamação. Gente, eu não vou dar o exemplo aqui do crime de difamação, porque vocês lembram que tem aquele momento pulo do gato? Então, eu
eu vou contar para vocês a história de um caso que eu atuei de difamação, que a gente entrou com a queixa-crime, então, para vocês entenderem melhor, o exemplo vai ficar para o final do vídeo. Nós vamos passar a injúria. O que é injúria? Em síntese, injúria é você xingar alguém. Já diz lá o tipo penal, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Bom, a injúria ela pode ser dividida em 3 também, e cada tipo de injúria vai ter uma pena diferente. Primeiro nós temos a injúria simples, que é a mais básica, onde você vai simplesmente ofender alguém. Nós temos a injúria real, que é quando a injúria ela culmina em vias de fato, ou seja, você ofendeu e agrediu alguém, você ofendeu a pessoa e bateu nela com um pedaço de pau, alguma coisa assim. A injúria real. A pena dela já é um pouco mais grave. A última modalidade aí de injúria que eu ia falando é a chamada injúria preconceituosa, que é quando a injúria se utiliza de elementos de raça, de etnia, de cor, de religião ou da condição da pessoa, de portadora de deficiência ou de pessoa idosa. E aí ela é a modalidade mais grave, a pena dela vai de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Bom, um exemplo aí de crime de injúria para vocês entenderem melhor. Salvo engano, 2015 ou 2014, no jogo entre Grêmio e Santos, o goleiro do Santos, chamado de Aranha, ele, se eu não me engano, estava batendo tiro de meta, eu não lembro exatamente dos detalhes. Mas enfim, e teve aquela torcedora que ficou famosa por chamar o cara de macaco, e macaco daqui, macaco dali, enfim, isso gerou uma repercussão danada. E, no meu entendimento, isso é sim uma injúria, e mais especificamente a injúria preconceituosa, porque ela se utilizou ali de elementos de cor, de raça, para poder ofender a outra pessoa, no caso, o goleiro Aranha do Santos. Então chegou agora o momento do pulo do gato. Eu vou trazer para vocês uma curiosidade, uma história, qualquer coisa afim relacionada ao tema do vídeo. Bom, como eu já trabalhei num caso criminal de difamação, eu vou contar para vocês mais ou menos como é que foi. Era o seguinte, era uma moça que foi vítima de difamação. O que acontece? O marido dela pegou um dinheiro emprestado com uma moça que frequentava o estabelecimento deles, um bar. E o que aconteceu? Essa moça que emprestou o dinheiro, ela começou a cobrar a esposa desse rapaz. Começou insistentemente, dizendo que precisava do dinheiro, que por ela ser casada com ele, a dívida era dele também, etc. Enfim, e aí ela se justificou, ela disse que não poderia, não tinha condição de pagar, que assim que pudesse pagaria, e que não estava dizendo que não pagaria, mas que também a dívida não tinha sido contraída por ela, e ela nem sabia disso, porque quando a dívida foi contraída ela nem era casada ainda com esse rapaz. Enfim, aí ela pegou e mandou uma mensagem num grupo de WhatsApp com todos os frequentadores desse bar. E aí falou que a mulher devia, que falou que não ia pagar, que a dívida era do marido, que é isso, que é aquilo. E configurou-se aí o crime de difamação. E daí o que aconteceu? A gente entrou com uma queixa-crime, basicamente uma petição inicial, onde a gente narrou os fatos e mostrou que se enquadrava no crime de difamação. E aí nós encaminhamos para o Juizado Especial Criminal. Galera, em síntese, é isso. Eu não falei nem 10% do que eu gostaria de falar. Eu gravei esse vídeo bem rápido, falando só o básico mesmo. Tem interesse em entender melhor, saber das penas, as qualificadoras, majorantes, é só ler lá do artigo 138 até o 145, como eu disse. A leitura é bem simples, não tem mistério nenhum. Se tiver alguma dúvida aí, quiser alguma ajuda, pode mandar, que eu estou à disposição. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Curta, compartilha, faz o que você quiser, xinga e é nóis.